Olá, 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 eu sou Irã do CBI e hoje a gente vai relembrar a campanha do Parnaíba Esporte Clube do estado do Piauí no Brasileirão da Série D de 2023. Esta que foi a última participação do Tubarão na competição, que tinha como representantes piauienses a equipe do Fluminense do Piauí e o Parnaíba Esporte Clube. E a estreia do Parnaíba foi contra o Tocantinópolis. Vamos ao jogo. No último domingo, estivemos no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí, sede do Parnaíba Esporte Clube, para os mandos dos jogos da Série D 2023. E o confronto era entre Parnaíba Esporte Clube do Piauí e Tocantinópolis do Tocantins, valendo 3 pontos na estreia dos dois clubes na competição. Só que antes falamos com Petrarca Alelaf, que relatou que na noite do sábado, um ex-atleta do Parnaíba Esporte Clube veio a falecer, mostrando as condolências do clube através dele. É lamentável, né? Ontem recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo Valdeluz, né? Que na década de 80, jogamos junto no Parnaíba. Teve uma passagem pelo Parnaíba, uma passagem pelo futsal também aqui em Parnaíba. E recebemos essa notícia, né? Do falecimento desse amigo Valdeluz, que sempre nos deixou aqui uma alegria, né? Em futebol, fora do campo. E a gente lamenta muito, né? É isso aí. Voltando ao jogo, encontramos um técnico, Oliveira Canidé, muito confiante para essa temporada da Série D. Nós temos uma base, né, que é a base do piauiense. Trouxemos alguns atletas, né, que a gente espera que correspondam plenamente àquilo que nós achamos que é o ideal, né, para a equipe. E claro que por ser o início de competição, você fica um pouco ansioso, mas a expectativa é boa, esperando, é claro, que nós correspondamos às expectativas e façamos, né, um excelente jogo, se Deus quiser, uma excelente Série D. Vamos então ao jogo entre Parnaíba Esporte Clube e Tocantinópolis, valendo 3 pontos na estreia dos dois na Série D do Campeonato Brasileiro. O torcedor não lotou o estádio, mas os que apareceram eram realmente os apaixonados pelo clube e incentivaram do começo ao fim. E logo foram presenteados com um gol do Parnaíba logo no começo do jogo. Após um cruzamento, a bola fica no bate-rebate, a sobra fica para a Suquita, que não perdoa, chutando para o fundo das redes do Tocantinópolis. Detalhe, essa bola por debaixo da camisa é porque ele oferece o gol ao filho dele, pois sua esposa está grávida. Olha só esse gol que o Parnaíba perdeu. O atleta do Parnaíba consegue o mais difícil, que é driblar o goleiro, e na hora de chutar para o fundo das redes, ainda acerta o paredão do Tocantinópolis, deixando a torcida alvoroçada. No futebol tem aquele velho ditado, quem não faz, leva. E o Parnaíba até pegou 2 gols do Tocantinópolis, só que os 2 gols foram anulados por impedimento, dando assim alívio à torcida azulina. No finalzinho do jogo, uma infração da torcida, que pode prejudicar o Parnaíba na perca até de mando de campo, pois um infiltrado na torcida Tubarões da Coab arremessou um copo de cerveja no campo, com o objetivo de atingir o bandeirinha. Atitude repugnante, que só prejudica o clube mandante. Segundo o torcedor da Tubarões da Coab, o autor da infração foi esse rapaz de preto. Logo após o ocorrido, alguns integrantes da torcida Tubarões da Coab foram reprimir o rapaz que jogou o copo dentro de campo, e um dos integrantes da torcida Tubarões da Coab queria partir para a agressão, mas logo foi reprimido pela torcida também, que tenta sair de fininho após ver que está sendo filmado. E é este rapaz, o nome dele é Rafael. Lembre-se sempre que a PM está no estádio, viu, Rafael? E a repressão aos infratores é trabalho dela. E no final, o jogo terminou assim mesmo. 1 para o Parnaíba, 0 para o Tocantinópolis, com o Parnaíba estreando na Série D com uma vitória e 3 pontinhos na tabela. No final, alguns jogadores do Tocantinópolis foram reclamar com os árbitros, com certeza sobre os gols anulados. É isso aí, após a vitória contra o Tocantinópolis por 1-0, a equipe do Parnaíba foi ao Ceará e empatou com o Atlético Cearense no placar de 1-1. E agora, a gente vai ver a vitória do Tubarão pela 3ª rodada contra o Fluminense do Piauí, na qual foi a vitória inédita contra o Vaqueiro, porque até então o Parnaíba não havia vencido o time do Fluminense do Piauí. E agora vamos ver todos os detalhes desta vitória que deixou o Tubarão na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série D, pelo menos após a 3ª rodada.
No último domingo, estivemos no estádio Pedro Alelaf, mais conhecido como Estádio Municipal Mão Santa, onde por lá o Parnaíba jogou pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D contra o Fluminense do Piauí, o que já se tornou um clássico estadual, sendo o Fluminense um adversário ferrenho para o Tubarão, já que o Parnaíba jamais havia vencido o Fluminense em solo parnaibano. Falamos aqui com o Oliveira Canidé, o técnico do Parnaíba, né? O Parnaíba que já vem com 4 pontos, uma vitória aqui e um empate fora, né? Hoje é um clássico já piauiense, né? Contra o Fluminense. Fluminense que tem sendo ultimamente a pedra no sapato do Parnaíba. E hoje o Parnaíba, sabendo disso, vem forte para vencer o jogo, né? Conquistar os 3 pontos em casa. É sempre difícil, né? É clássico, né? Mas como nós falamos sempre, clássico se vence, né? Eu espero que nós estejamos numa tarde boa, né? Que a gente possa fazer um grande jogo. Se Deus quiser, vencermos, né? Se isso acontecendo, nos dará uma condição muito boa, né? Dentro da competição e vai fazer com que nós cada vez mais acreditemos naquilo que nós temos como propósito, né? Dentro da competição. Eu espero, como eu falei, fazermos um grande jogo e merecermos, né? Fazermos merecer um grande resultado. Vamos então ao jogo entre Parnaíba e Fluminense do Piauí. Parnaíba que já luta em cima da tabela. Já o Fluminense luta para sair de baixo. Vamos então aos gols do jogo. E o primeiro tempo terminou sem gols. Quem abriu o placar foi o time do Fluminense do Piauí, após uma cobrança de escanteio. Logo após, o Parnaíba empata com a cobrança de pênalti de George, convertida para o fundo das redes do Fluminense. Logo após, recebeu cartão amarelo por ter tirado a camisa. E o gol da virada veio dos pés de Índio Bahia, que após receber o lançamento lá na frente, faz o giro e com a bola nos pés, chuta para o fundo das redes do Vaqueiro. Gol muito comemorado pela torcida e comissão técnica, pois no final o placar foi esse mesmo, Parnaíba 2, Fluminense do Piauí 1, com o Parnaíba vencendo ineditamente em casa o Vaqueiro piauiense. Na quarta rodada, eu e Glaucio Júnior estivemos no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, para acompanhar o jogo entre Maranhão Atlético Clube e Parnaíba Esporte Clube. O Parnaíba que vinha bem, o Maranhão que vinha mal, mas um jogo em que marcou a recuperação do MAC, que veio a golear o Tubarão. No último sábado, estivemos no estádio João Castelo, o Castelão de São Luís do Maranhão, para o jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2023 entre Maranhão Atlético Clube e Parnaíba Esporte Clube. O Maranhão que não vinha bem no campeonato. Por sua vez, o Parnaíba era o bicho-papão para o Maranhão, só que no jogo em si foi diferente. Vamos então aos gols do jogo. E logo no primeiro minuto de jogo, o time do Macão Machão da Ilha abre o placar, com Rafael sozinho lá na frente, recebendo o lançamento e chutando no canto esquerdo do goleirão Cris para fazer Maranhão 1, Parnaíba 0. Ainda no primeiro tempo, o time do Macão Machão da Ilha amplia o placar, com Fabrício encarando a marcação, vencendo o marcador e chutando sem ângulo para o fundo das redes do goleirão Cris, fazendo Maranhão 2, Parnaíba 0. Placar do primeiro tempo. No intervalo, falamos com o diretor de futebol do Parnaíba. Petrarca, primeiro tempo 2-0 para o MAC. O Parnaíba parece que sentiu o campo, né? Agora, o que fazer para essa volta desse segundo tempo e reverter esse placar? Foi um primeiro tempo muito sonolento do Parnaíba, né? 2 gols praticamente bobeira da gente. Mas o placar ainda tá... Vamos para o segundo tempo, né? Vamos ver que a gente vira esse jogo aí. Agora vamos ver a orientação do professor Canidé para ver o que pode mudar aí, né? Porque realmente, e essa chuva também atrapalhou um pouco também o rendimento do nosso time, né? Mas vamos ver aí, vamos voltar para o segundo tempo e tem fé em Deus que a gente vai sair com resultado positivo aqui. Só que veio o segundo tempo e a zaga do Tubarão estava horrível. E em um dos ataques do Maranhão foi uma lambança, sobrando assim a bola novamente para Fabrício, que aproveitou a confusão para chutar para o fundo das redes do Tubarão, fazendo 3 para o Macão, 0 para o Parnaíba. Em mais um forte ataque do MAC, Gilmar Bahia faz pênalti em Fabrício,
Quem vai para a cobrança é Passira, só que quem estava lá era o goleirão Cris, que defendeu. O melhor jogador do Parnaíba em campo. Só que logo após, Passira se redime com a torcida, marcando um golaço, após receber o passe e sozinho driblar o goleirão Cris, chutando para o fundo das redes, marcando o 4º gol para o Marcão Machão da Ilha, vencendo assim o Tubarão do Litoral do Piauí, com o time do MAC conhecendo sua primeira vitória no campeonato. Ao final do jogo, falamos com os protagonistas, começando com o técnico do MAC, José Augusto. Essa é uma vitória que nos dá uma possibilidade de chegar no G4, normal. Agora acho que a gente tem que trabalhar com mais vontade, com mais concentração, como a gente trabalhou essa semana, como sempre a gente trabalhou, aliás. Vai conseguir fazer um jogo bom de novo contra o Fluminense em casa. A gente sabe também que não vai ser dessa maneira, cada jogo é uma história. Mas acho que os meninos dão de parabéns por tudo que fizeram no jogo hoje e por tudo que vem fazendo ao longo do ano pelo MAC, né? Eu acho que eles vêm dando resultado. Infelizmente, alguns resultados não foram favoráveis, mas eles lutaram, sempre lutaram em qualquer jogo que fosse. Então, a vitória acho que veio coroar um trabalho já desde o início do semestre. Falamos aqui com o Fabrício, autor de 2 gols do jogo, né? O Fabrício, que é uma espécie de craque do time, né? E um jogo fácil hoje para o MAC, né? Já que o Parnaíba não se deu bem com o gramado. E não tirando o mérito do MAC, que jogou muito. Comparando aos últimos jogos, o MAC hoje foi uma potência. Verdade, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Não à toa o Parnaíba está em segundo colocado. Uma grande equipe, mas graças a Deus a gente pôde botar nosso ritmo, fazer os gols que não estava saindo e conseguir essa vitória que é importantíssima para nós. Do time do Parnaíba, o único que ficou para se pronunciar ao final do jogo foi o atleta Suquita. Primeiramente, boa noite, né? O resultado que a gente não queria, a gente vem numa sequência boa de vitórias, 2 vitórias e um empate, mas o resultado que a gente queria, a gente entrou muito desligado no jogo, um campo grande. Esse campo que era bom, que a gente trabalha muita bola, passe, movimentação, mas não era nosso dia hoje. Agora é erguer a cabeça e trabalhar na semana para corrigir os erros. E é isso aí. Com essa derrota do Parnaíba, agora só aguardar uma recuperação no próximo jogo contra o Cordino Esporte Clube, lá no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. No último sábado estivemos no estádio Pedro Alelaf, mais conhecido como estádio Mão Santa, onde por lá ocorreu um jogo da 5ª rodada do Brasileirão da Série D, especificamente o Grupo B, o grupo dos piauienses. No jogo entre Parnaíba Esporte Clube e Cordino Esporte Clube do Maranhão, valendo 3 pontos preciosíssimos na tabela de classificação. O time do Parnaíba que vinha de um revés lá em São Luís. Desta vez, o time vinha forte e bem montado. Vamos então aos gols do jogo, que logo no início teve um pequeno atraso por conta da ambulância. Só que logo a ambulância chegou e o jogo pôde ser iniciado. Jogo que também contou com a volta do craque Caquim. E logo no início o time do Cordino começou bem, testando o goleirão Cris, que estava bem atento. Mas quem abriu o placar foi o time do Parnaíba, após uma cobrança de escanteio na cabeçada de Renan, que cabeceou e entrou com bola e tudo para o fundo das redes do Cordino. Veja só essa pintura de João de Deus, que recebe o passe, ajeita e chuta de primeira, acertando o ângulo do goleirão do Cordino, fazendo 2-0 para o Parnaíba. No segundo tempo, o time do Parnaíba jogou mais cauteloso, colocando o time no campo de defesa, para assim tentar pegar os contra-ataques. Só que o Cordino chegou perigosamente em alguns lances, com perigos de gols. Em um dos lances, o atleta do Cordino chega cara a cara com o goleirão Cris e chuta na rede pelo lado de fora. Em outro lance, após um chute do atleta do Cordino, a bola bate na trave, passa na frente do gol, mas não entra. Mas logo após, entra o atleta Caquim, reestreando no time do Tubarão após a ida para o time do Paraná. Resumindo, ele entra, faz o terceiro gol em um gol não registrado pela STV, e define o jogo em 3 para o Parnaíba, 0 para o Cordino.
É isso aí, após a vitória do Parnaíba sobre a equipe do Cordino por 3-0, o Parnaíba foi ao Ceará, especificamente em Fortaleza, para enfrentar a equipe do Ferroviário Atlético Clube, equipe que vinha 100% no campeonato e que era comandada por Paulinho Kobayashi. E contra o Parnaíba não foi diferente. O Ferroviário goleou por 6-0 a equipe do Tubarão, onde ali se acendeu a luz de alerta para mudanças no time azulino para o decorrer da Série D de 2023. Vamos então aos gols do jogo. Na última quarta-feira, estivemos no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará, Brasil, para a cobertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2023. Acompanhando o Parnaíba em mais uma batalha em busca da inédita classificação para a segunda fase. Desta vez, o duelo foi contra o Ferroviário Atlético Clube, o líder do grupo, contra o Parnaíba Esporte Clube, o vice-líder. Tudo preparado então para o espetáculo. O Ferroviário vinha 100% no campeonato. Todos os jogos havia vencido. Já o Parnaíba, mesmo sendo vice-líder, não contava com todo esse currículo, mas estava ciente de que lutava por um bom resultado em Fortaleza. Na ocasião, foi cantado o hino nacional brasileiro para logo depois irmos para o show no jogão entre Parnaíba e Ferroviário. Vamos então aos gols do jogo. E logo aos 19 minutos de jogo saiu o gol do Ferroviário. O Parnaíba vinha bem fechado, mas após um lançamento na cabeça de Deizinho, que estava lá na frente sozinho, que desviou para o fundo das redes do Parnaíba, fazendo Ferroviário 1, Parnaíba 0. Logo depois, aos 28 minutos, após outro lançamento, a zaga do Parnaíba não segurou o Vinícius Paulista, que mesmo cercado pela zaga do Parnaíba, subiu sozinho para cabecear para o fundo das redes do goleirão Cris. Agora Ferroviário 2, Parnaíba 0. Quando o Parnaíba tentou reagir, foi surpreendido por outro lançamento, onde o atleta do Ferroviário ficaria cara a cara com o goleiro. Só que o atleta Renan do Parnaíba o interceptou com falta. E como era o último homem, o juizão não pensou duas vezes, deu cartão vermelho. E se a situação estava ruim para o Parnaíba, agora ficaria pior. Só que este foi o placar do primeiro tempo. 2 para o Ferroviário, 0 para o Parnaíba. Veio o segundo tempo e novamente em mais um lance de bola parada, o Parnaíba pega o terceiro gol. Foi após uma cobrança de escanteio, onde na primeira bola o goleirão Cris até defende. Só que Lincoln pega o rebote e não perdoa. Agora 3 para o Ferroviário, 0 para o Parnaíba. A essa altura, o time do Ferroviário já dominava o jogo. E fez o quarto com Matheus Lima, que chutou contando com desvio, deixando assim o goleirão Cris sem ação, levando o quarto gol. No placar, 4 para o Ferroviário, 0 para o Parnaíba. E não parou por aí. Wesley fez o quinto gol quase da mesma forma que Matheus Lima, só que desta vez chutou em diagonal e contou com mais um desvio na zaga do Parnaíba, matando assim qualquer chance de defesa para o goleirão Cris, fazendo 5 para o Ferroviário, 0 para o Parnaíba. E para fechar o placar, mais uma jogada excepcional do Ferroviário, desta vez ganhando a bola pela ala esquerda, cruzando na cabeçada certeira de Bruno Gonçalves, que entra com bola e tudo para dentro das redes do goleirão Cris. E no final, o jogo terminou assim mesmo, 6 para o Ferroviário, 0 para o Parnaíba, com o Ferroviário vencendo todos os seus jogos e continuando com 100% de aproveitamento. Ao final do jogo, os atletas do Ferroviário foram saudar seus fiéis torcedores, que ali estavam a os apoiar e cantar pelo acesso. É isso aí, após a derrota por 6-0 para o Ferroviário lá em Fortaleza, a equipe do Parnaíba voltou a jogar no Pedro Alelaf, desta vez contra outro clube cearense, que foi o Caucaia Esporte Clube, em um duelo em que terminou em 1-1, e no jogo da volta, que já era marcando o retorno da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023, o Parnaíba voltou a perder novamente, desta vez por 2-0. E agora a gente vai ver os gols, né, deste empate em 1-1 aqui no Pedro Alelaf. No último domingo, estivemos no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí, para o jogo do Parnaíba em mais uma rodada pela Série D do Brasileirão 2023, esta que fechava o primeiro turno. O Parnaíba, que vinha de uma derrota desastrosa para o Ferroviário Atlético Clube, e desta vez seu adversário era mais um cearense, no jogo entre Parnaíba Esporte Clube e Caucaia Esporte Clube, jogo em que o torcedor compareceu modestamente, espelho dos últimos resultados do Tubarão. Jogo que também marcou a volta de Jeff Silva ao time do Parnaíba.
Falamos aqui com o Marleudo, ele que é o treinador de goleiros do Caucaia Esporte Clube. O Caucaia que enfrenta hoje o Parnaíba Esporte Clube aqui nas dependências do estádio Pedro Alelaf. O Caucaia que no ano passado fez uma ótima campanha, vice-campeão cearense, só que neste ano, tanto no estadual quanto na Série D, o Caucaia está deixando a desejar. Primeiramente, a gente quer agradecer, né, pela entrevista e tudo, né, falar sobre o Caucaia é super importante, né? A gente não vem bem, tanto como você frisou, no cearense como no brasileiro, né? Houve mudanças de atletas, né? Atletas novos foram contratados, então a gente fica buscando mais realmente o padrão, né, que a gente encontrou no ano passado. Mas quem sabe esse jogo de hoje, né, a gente possa mudar tudo, né, como foi falado na pré-eleição, né? Que a gente possa dar o pontapé de uma primeira vitória. Vamos então aos gols do jogo, porque quem saiu na frente foi o time do Parnaíba, após um cruzamento na cabeçada de Guilherme Teixeira, que passou no canto esquerdo do goleirão do Caucaia para o fundo das redes. No segundo tempo, o time do Caucaia empata com Matheus Maranguape cobrando falta e contando com desvio da zaga do Parnaíba, que matou qualquer defesa do goleirão Cris. E no final, o jogo terminou assim mesmo. Um para o Parnaíba, um para o Caucaia Esporte Clube, com o time do Parnaíba perdendo seus 100% de aproveitamento em casa. Pelo que você viu, o Parnaíba deixou o campo debaixo de muitas vaias. É isso aí, passados 2 confrontos contra o Caucaia, um em que o Parnaíba empatou em 1-1 e o outro em que perdeu por 2-0 fora de casa, o Tubarão voltou a enfrentar equipe cearense, que foi novamente a equipe do Ferroviário, jogando desta vez no Pedro Alelaf. E que não foi diferente, o Ferroviário voltou a vencer o Parnaíba, só que desta vez foi por apenas 1-0. O Ferroviário que surpreendeu com a sua torcida que compareceu no estádio e fez uma festa muito maior que a do Parnaíba, né? Vamos conferir o gol desse jogo, né? O último jogo do Parnaíba pela Série D do Campeonato Brasileiro foi contra o Ferroviário Atlético Clube de Fortaleza, Ceará. O jogo foi no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, mais conhecido como estádio Mão Santa. O Parnaíba que vinha de um revés contra o Caucaia, outro clube cearense. Desta vez, o adversário trouxe sua torcida em peso. Já do lado do Parnaíba, os donos da casa, a torcida foi bem acanhada. Raramente se vê o Pedro Alelaf parcialmente vazio. Esse é o espelho dos últimos jogos do Parnaíba no Campeonato Brasileiro da Série D. Mas é isso aí, no jogo em si, o time do Ferroviário venceu por 1-0, mesmo o Parnaíba jogando bem, pois numa falha do time do Parnaíba, o Ferroviário não perdoou e marcou o gol da vitória, seguindo como líder absoluto da competição e fazendo a alegria do seu torcedor fora dos seus domínios. Confira um pouco da festa da vitória do Ferroviário. Do lado do Parnaíba ficou a atenção pela situação do clube na tabela e também extracampo. Exaltado, um dos torcedores arrebentou o portão de acesso aos jogadores de diretoria, mas logo após foi detido pela polícia militar, a Briosa, pois o que ele fez foi depredar o patrimônio público. Logo após falamos com os técnicos de cada time. Acho que foi um excelente jogo, acho que tá todo mundo de parabéns pela luta, pelo empenho, um jogo difícil, um jogo muito truncado e graças a Deus nós estamos conseguindo sair daqui com 3 pontos. Falamos aqui com o Oliveira Canidé, ele que é o técnico do Parnaíba, né? O jogo hoje do Parnaíba contra o Ferroviário foi um dos melhores jogos do Parnaíba no campeonato, né? Só que faltou o gol e numa brecha que o Parnaíba deu lá atrás, veio o gol da vitória do Ferroviário, que venceu novamente o Tubarão aqui no Piscinão. Olha, lamenta-se, né? Claro que ninguém quer perder um jogo desse, os atletas, nós, direção, comissão, ninguém merecia perder, mas futebol não tem merecimento, tem você fazer e não tomar, né? O adversário, infelizmente, fez o gol, né? E nós não conseguimos reverter, já no final, já a reta final, no tempo que você considera sempre bom, né, quando você faz, e sempre muito difícil para o adversário, né? Lamenta-se porque o nascedouro do gol deles, né, foi no lateral, um arremesso lateral, nós vacilamos ali e os caras conseguiram girar, jogar a bola lá dentro e conseguiram fazer o gol. Lamenta-se por isso, porque eu acredito que o jogo do Parnaíba tem que ser isso aí, né, competir, medir forças, ir para dentro, fazer valer a sua força, mas infelizmente não foi o suficiente para conseguirmos o resultado. Em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão da Série D 2023, o Parnaíba empatou com o Cordino lá em Barra do Corda pelo placar de 1-1, o que deixou a situação do Tubarão ainda complicada na tabela de classificação.
e a recuperação poderia ser na 11ª rodada jogando em casa com o Macão Machão, o Maranhão Atlético Clube. E foi nesta tarde de domingo onde alguns torcedores do Maranhão Atlético Clube vieram assistir de perto seu desempenho. O Parnaíba já entrou em campo com aquele peso, pois a crise já havia se instalado no time, e só a vitória interessava para amenizar o clima no CT Petrônio Portela. Como nos últimos jogos, a torcida do Parnaíba foi bem acanhada, muito abaixo do esperado. Vamos então aos gols do jogo entre Parnaíba Esporte Clube e Maranhão Atlético Clube. Quem saiu na frente foi o time do Maranhão, após uma falha na zaga do Parnaíba, que deixou a ala esquerda do goleirão Cris livre para o ataque do Maranhão trabalhar a bola e o atleta Ronald finalizar para o fundo das redes do Tubarão. A essa altura, Rafael Chuca já havia sido expulso por ter pego 2 cartões amarelos no jogo. E no finalzinho do primeiro tempo, Thaleson também é expulso após uma entrada violenta em cima do atleta do Maranhão. Falta indiscutível, não é? E o primeiro tempo terminou assim mesmo: 0 para o Parnaíba, 1 para o Maranhão Atlético Clube. No intervalo, Oliveira Canidé até tentou instruir os jogadores a melhorarem seu desempenho em campo. Só que de nada adiantou, o Parnaíba estava com 2 a menos, o que deu liberdade para Franklin, que livre de marcação, recebeu a bola chutando de primeira para furar o bloqueio do goleirão Cris, marcando o segundo gol para o Maranhão. E o terceiro gol do Maranhão saiu dos pés de Passira, que recebeu a bola, driblou o zagueiro, fez o giro, chutando para o fundo das redes do Parnaíba. E no final, o jogo terminou assim mesmo: 0 para o Parnaíba, 3 para o Maranhão Atlético Clube. É isso aí, após o final do jogo esperávamos aqui o Oliveira Canidé para se pronunciar, não é? Só que ele não veio falar com a imprensa, né? A pergunta que queríamos fazer a ele é por que ele não começou com o Caquim e o Suquita. O Caquim, que é o jogador que sempre está fazendo gols quando entra, né? E por que ele não começou com esse time? Mas só que ele não veio para falar com a gente da imprensa, né? A cobertura entre o Parnaíba Esporte Clube e o Macão Machão da Ilha, que é o Maranhão Atlético Clube, foi minha última edição à frente do STV Esportes, né? Na STV Proline. Logo após eu voltei à Infox TV para apresentar o CBI Esportes. E logo após continuei com o Brasileirão Série D, né? E desta vez no jogo entre Parnaíba e Fluminense do Piauí, Fluminense e Parnaíba, nesse tempo que o Fluminense jogava em Pedro II. E vamos então à cobertura desse jogo. Jogo em que o Parnaíba voltou a vencer e estava ali encaminhando uma possível classificação para a segunda fase do Brasileirão Série D de 2023. Vamos então aos gols do jogo. No último domingo tivemos o duelo piauiense na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, válido pela 12ª rodada, jogo em Pedro II. E quem saiu na frente foi o Parnaíba, com o Paulinho P10 pegando o rebote, soltando o chutaço de primeira para o fundo das redes do Fluminense, fazendo Fluminense 0, Parnaíba 1. Logo após, falha de marcação do Parnaíba e o Fluminense empata, com o garoto Natanael recebendo a bola, limpando seu marcador e chutando para o fundo das redes do goleirão Cris. Só que o Parnaíba passa na frente novamente, desta vez com o Caquim recebendo o rebote, com um chutaço indefensável para o goleirão do Fluminense do Piauí, fazendo assim Fluminense 1, Parnaíba 2. E para fechar o placar, o Parnaíba ainda faz o terceiro com Rodrigo, que estava sendo marcado por 2. Em uma oportunidade, soltou um chutaço de rasteira, vencendo assim o goleirão do Fluminense, fazendo Fluminense 1, Parnaíba 3, placar final do jogo. É isso aí, a vitória do Parnaíba contra o Fluminense em Pedro II deu uma motivação a mais para que o time pudesse continuar na disputa por uma vaga na segunda fase do Brasileirão da Série D, né? Já que o Fluminense já estava eliminado.
E no próximo jogo, que foi no estádio Pedro Alelaf contra o Atlético Cearense, o Parnaíba voltou a empatar com o time, né, cearense. Resultado em que deixou para a última rodada a classificação. Vamos então aos lances desse empate do Parnaíba contra o Atlético Cearense. No último sábado, no estádio Mão Santa, tivemos Parnaíba e Atlético Cearense, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2023. E quem saiu na frente foi o time do Parnaíba, com Caquim, recebendo o cruzamento livre de marcação, cabeceando para o fundo das redes do adversário. Gol que poderia ter classificado o Parnaíba com uma rodada de antecedência. Só que o Atlético Cearense empata, com Everton Potiguar pegando o rebote após bate-roupa do goleirão do Parnaíba, complicando assim a vida do Tubarão do litoral piauiense. Porque no final o jogo terminou assim mesmo, um para o Parnaíba, um para o Atlético Cearense, com o Atlético classificado e o Parnaíba que irá lutar pela classificação na última rodada. Ao final do jogo falamos com Everton Potiguar, o autor do gol do time do Atlético Cearense. A gente veio preparado e, como você falou do gol, né? Tem que acreditar, centroavante, tem que acreditar até o último momento, e fui feliz na finalização. Um jogo muito difícil, um jogo duro, nós sabíamos que seria assim, né? Muita intensidade, né, dos dois lados. E no primeiro tempo eles se comportaram melhor, tivemos algumas dificuldades para definir por dentro, né? Eles movimentavam bem, né, na correria deles, investir as posições, a gente teve dificuldade de assimilar, mas no segundo tempo nós conseguimos equilibrar melhor, mas infelizmente falta o último passe ou um poder maior de definição. É isso aí. Na última rodada, o Parnaíba empatou com o Tocantinópolis lá no Tocantins, resultado que colocou o Parnaíba classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023 e que já tinha o adversário definido, que era o Nacional de Manaus. Então vamos ver como foram os gols e os lances desse jogo que classificou o Parnaíba no empate em 1-1 entre Tocantinópolis e Parnaíba Esporte Clube. Pela 14ª e última rodada da primeira fase do Brasileirão da Série D 2023, o Parnaíba enfrentou o Tocantinópolis lá em Tocantins. E o time titular foi esse. No gol tivemos o Cris, na zaga tivemos o Renan e Gilmar Bahia, nas alas tivemos Elivelton Recife e Carlos Henrique. Como volante tivemos o Lucas Traus e o João de Deus. E o trio ofensivo com Jeff Silva, Caquim e Felipe Alisson. Escalação de Oliveira Canidé. E o jogo em si, lá em Tocantinópolis, era tenso para o Parnaíba, pois precisava pelo menos de um empate para se classificar. Só que levou um susto logo no primeiro tempo, quando após cobrança de escanteio, Matheus Martins desviou para o fundo das redes do Tubarão, colocando em xeque a classificação azulina. A essa altura, a classificação ficava com Tocantinópolis. Mas no segundo tempo, após confusão na área do goleiro do Tocantinópolis, Caquim aproveita o rebote e não desperdiça, chutando para o fundo das redes do Tocantinópolis, empatando assim o embate e colocando o Parnaíba novamente na zona de classificação. E no final, o jogo termina assim mesmo, um para o Tocantinópolis, um para o Parnaíba, com o time do Parnaíba classificado para a segunda fase do Brasileirão da Série D 2023, onde enfrentará o Nacional de Manaus. É isso aí, o Parnaíba passou para a segunda fase e o jogo de ida foi no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, onde foi feita muita festa, né? A torcida foi apoiar o time, mesmo com uma primeira fase de altos e baixos, o torcedor foi lá apoiar o time do Tubarão para uma possível classificação para as oitavas de finais. E o Parnaíba até venceu o primeiro jogo por 2-0. Então vamos ver todos os lances e gols desse jogo em que deixou o torcedor muito confiante para que o Parnaíba conseguisse uma inédita classificação para as oitavas de finais do Brasileirão da Série D de 2023. No último domingo, estivemos no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí, para o jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro entre Parnaíba e Nacional de Manaus, em um jogo debaixo de um sol escaldante das 3 horas da tarde. Na ocasião, falamos com Tiziano Ribeiro, o administrador do estádio, que sempre corre atrás para deixar tudo ok nos 4 cantos do estádio, para que o jogo ocorra com sucesso. Mais um bom trabalho da nossa equipe, o campo entregue em boas condições, o estádio todo adequado para o jogo, a equipe visitante bem acomodada e bem recebida pela administração do estádio, pela gestão do prefeito. E é isso, é o nosso compromisso. Hoje, no calor aqui estridente, o Corpo de Bombeiro não pôde nos fazer presente aqui para
passar ali uma questão de água para a galera da geral, que costuma estar na geral. A gente se preocupou e botou ali uns aspersores para que caso a sensação térmica esteja muito grande, jogar uma água na torcida. É isso, a nossa preocupação é com o torcedor e fazer o melhor para que a gente possa estar sempre colaborando com o futebol. É isso aí, pelo que o Tiziano Ribeiro falou, uma ducha para esfriar a geral. Na arquibancada, a torcida bem acomodada e a segurança se fazia presente nos 4 cantos do estádio. Foi nesse ritmo que o Parnaíba Esporte Clube entrou em campo para enfrentar o Nacional de Manaus. E na arbitragem tínhamos um trio roraimense. Vamos então aos gols do jogo. Entre Parnaíba Esporte Clube do Piauí e Nacional de Manaus do Amazonas. O jogo começou em ritmo quente e quem saiu na frente foi o time do Parnaíba com Guilherme Teixeira, recebendo o cruzamento, cabeceando para o fundo das redes do Nacional. Logo após, o Tubarão quase amplia com o Caquim, que recebeu e chutou na saída do goleirão do Nacional. Só que a zaga estava lá, e o zagueiro do Nacional tirou a bola em cima da linha, com a bola ainda resvalando no travessão e saindo para fora. Após um ataque do Tubarão, o atleta do Parnaíba sofre falta na área e o juiz marca pênalti. Pênalti batido e convertido pelo atleta Caquim, ampliando assim a vantagem do Tubarão. 2-0 agora. No segundo tempo, o time do Parnaíba até leva um susto, quando após investido no ataque, o Nacional acerta o travessão do Tubarão. No lance seguinte até marca um gol, só que o juiz marcou infração. A essa altura, a torcida do Tubarão já fazia festa, porque o jogo terminou assim mesmo. 2 para o Parnaíba, 0 para o Nacional de Manaus. É isso aí, e com essa vitória, o Tubarão abre uma vantagem de 2 gols de diferença, onde poderá empatar fora de casa ou perder até por 1-0, que se classifica para as oitavas. É isso aí, e não foi bem isso que aconteceu no jogo da volta. O Parnaíba, que tinha uma vantagem de 2-0, deixou esta vantagem voar pelos ares, pegando 3-0 lá em Manaus e sendo eliminado de uma forma vergonhosa. No último domingo, o Parnaíba Esporte Clube esteve no estádio da Colina, em Manaus, Amazonas, para o jogo da volta da segunda fase do Brasileirão da Série D 2023, entre Nacional de Manaus e Parnaíba Esporte Clube do Piauí. Vamos à escalação do Nacional de Manaus, que contou com o goleirão Jonathan, na zaga tínhamos Clayton e Davi, nas alas tínhamos Paulinho e Ícaro, Gilmar e Ítalo, com H, e como volante tínhamos o Ítalo com I. E no ataque tínhamos Gabriel Davis, Ceará e Sacramento. Esse foi o time de João Carlos Cavalo. O Parnaíba vinha com a mesma formação do jogo passado, contando com goleirão Cris, na zaga Renan e Gilmar Bahia, nas alas Dedê e Elvis, Marcelo e Guilherme Teixeira, Paulinho P10 como volante e no ataque Caquim, Rafael Tchuca e Felipe Alisson. Esse foi o time de Oliveira Canidé. O Parnaíba tinha todas as chances de se classificar, mas pegou um gol logo aos 5 minutos de jogo, após uma saída desnecessária do goleirão Cris, que deixa o gol escancarado para Sacramento receber e chutar para o fundo das redes do Tubarão, dando assim ânimo ao Nacional de Manaus. O segundo gol do time do Nacional veio após um cruzamento onde o Ceará estava sozinho sem marcação, com toda a liberdade para chutar no cantinho do goleirão Cris. E para fechar o placar, uma lambança na zaga do Parnaíba, que não conseguiu conter o ataque do Nacional, com a bola sobrando para Ceará, que chutou no ângulo do goleirão Cris, acabando assim com o sonho do Parnaíba de se classificar para as oitavas de finais. Pois o jogo terminou assim mesmo, 3 para o Nacional de Manaus, 0 para o Parnaíba, com o Nacional classificado para as oitavas de finais. É isso aí, vamos ao desfecho deste Campeonato Brasileiro da Série D de 2023, onde tivemos os 4 classificados para a Série D, que foram a Ferroviária de Araraquara de São Paulo, o Atlético Clube de São João del Rei de Minas Gerais, tivemos também o Caxias do Sul do Rio Grande do Sul e o Ferroviário do Ceará, sendo que o campeão foi a equipe do Ferroviário do Ceará em cima da equipe da Ferroviária de Araraquara de São Paulo.
Ferroviário, que conquistou o bicampeonato da Série D. Então é isso aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau e que seu time vença!